Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje vamos contar qual foi o clube que obteve a última vitória em clássicos no século XX e o primeiro a vencer no século XXI. Então antes de mais nada, já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal para não perder nada do que for postado. Vamos começar pelo Clássico Rei Cearense, que é disputado entre as equipes do Ceará e do Fortaleza. O último vencedor no século XX foi o Leão, que em jogo válido pelo módulo amarelo da Copa João Avelange, então Campeonato Brasileiro de 2000, derrotou o Ceará no Presidente Vargas pelo placar de 3-1. Já o primeiro a vencer no século XXI foi também o Fortaleza, e em jogo válido pela Copa do Nordeste, o placar foi de 2-1. Derby do Cerrado é como é conhecido o clássico disputado entre Goiás e Vila Nova, considerado o maior do estado. O Esmeraldino foi quem venceu tanto o último clássico disputado no século XX, quanto o primeiro no século XXI, e os placares foram de 3-2 no ano 2000, em jogo válido pela final do estadual, e 1-0 em 2001, em jogo válido pela Copa Centro-Oeste. Atlético Goianiense e Goiás fazem o denominado Clássico do Equilíbrio, que na temporada passada se enfrentaram duas vezes na elite do Campeonato Brasileiro. Assim como no derby, o Goiás foi também quem venceu os dois clássicos, o último do século XX pelo placar de 2-1 e o primeiro do século XXI pelo placar de 2-0, e ambos foram válidos pelo estadual. Atlético Mineiro e Cruzeiro disputam o maior clássico do estado de Minas Gerais, que em 2021, pela segunda temporada consecutiva, não irão se enfrentar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, já que a Raposa está pelo segundo ano consecutivo na Série B. Foi o Cruzeiro quem venceu o último clássico do século XX, que válido pela Copa João Avelange terminou com um placar de 4-2. Na virada do século foram disputados dois clássicos que terminaram empatados, e somente no terceiro foi que saiu um vencedor, com o Cruzeiro novamente levando a melhor ao derrotar o rival por 3-1 em jogo da Copa Sul Minas. O clássico Remo versus Paysandu é o que mais vezes foi disputado no futebol brasileiro, tendo já ultrapassado a barreira dos 700 jogos, e é também no clássico onde existe a maior invencibilidade do país, com o Remo na década de 90 tendo ficado 33 jogos seguidos sem perder para o maior rival. O último clássico do século XX foi um amistoso disputado no dia 3 de dezembro de 2000, e o vencedor foi o Paysandu, que goleou por 4-1. 2 meses depois, em jogo válido pelo torneio paralelo, o Papão derrotou o Remo em pleno estádio Baenão, e o placar final foi de 4-0. ABC e América fazem o denominado Clássico Rei de Natal, e foi o ABC quem venceu tanto o último clássico do século XX quanto o primeiro do século XXI. Em jogo válido pelo Campeonato Potiguar, o ABC derrotou o América por 1-0 no dia 9 de julho de 2000, e no dia 4 de março de 2001 venceu o primeiro clássico do novo milênio por 2-1 em jogo válido pela Copa do Nordeste. Atlético Paranaense e Coritiba fazem o clássico Atletiba, que está bem próximo de completar 100 anos de história. Foi o Coxa o vencedor do último clássico do século XX, que disputado na Arena da Baixada, o placar foi de 3-1 em jogo da Copa João Avelange. Desde então, o Coritiba nunca mais venceu o Atlético na Baixada em jogos do Campeonato Brasileiro. A primeira vitória no século XXI também pertence ao Coritiba, que em jogo válido pelo estadual derrotou o Atlético por 2-0. O maior clássico do estado de Alagoas é protagonizado pelas equipes do CRB e do CSA, e o duelo recebe a alcunha de Clássico das Multidões de Maceió. O vencedor do último confronto do século XX foi o CRB, que em jogo do módulo amarelo da Copa João Avelange derrotou o CSA por 2-0. 2-0 foi também o placar da vitória do CSA no primeiro clássico do século XXI, e o jogo foi válido pela Copa do Nordeste. Grêmio e Internacional fazem o clássico Grenal, que é eleito e considerado o mais disputado e acirrado do país. O último clássico do século XX foi disputado no Beira-Rio, e válido pela Copa João Avelange foi o Grêmio quem levou a melhor ao derrotar o Inter por 2-1. 5 meses depois, em jogo do Gauchão, os rivais voltaram a se enfrentar, e novamente o Grêmio saiu de campo vitorioso, com o placar final terminando em 4-2. O clássico Vovô, protagonizado por Botafogo e Fluminense, é o mais velho dentre os grandes clubes do Rio de Janeiro, já que é disputado desde 1905. Foi o tricolor quem venceu o último clássico do século XX e o primeiro do século XXI, com o último válido pela Copa João Avelange terminando em 1-0 e o do século XXI terminando em 2-1.
Clássico da Amizade é como é conhecido o duelo entre Botafogo e Vasco, e grandes goleadas é algo que ficou marcado na história do confronto. Foi o Glorioso quem venceu o último clássico do século XX, com placar de 2-1, sendo válido pela Copa João Havelange. 5 meses depois, em jogo do Campeonato Carioca, o Vasco humilhou o Botafogo por 7-0, vencendo de forma surpreendente o primeiro clássico do novo milênio. Botafogo e Flamengo fazem o clássico da rivalidade, com a maior goleada da história do confronto pertencendo ao Alvinegro, que aplicou 9-2 no time da Gávea em 1927. O último clássico do século XX foi vencido pelo Botafogo, e o placar de 3-1 foi válido pelo Campeonato Brasileiro. 4 meses depois, em jogo do estadual, os dois clubes voltaram a se enfrentar, e novamente o Botafogo saiu de campo com a vitória, dessa vez pelo placar de 1-0. Para muitos, o clássico Fla-Flu é o maior do estado do Rio de Janeiro, já que deve ser o único caso no Brasil de um clube citar o maior rival em seu hino. O Flamengo foi o vencedor do último clássico do século XX, que foi válido pelo Campeonato Carioca, e o placar foi de 3-2. Depois desse jogo, os rivais se enfrentaram mais 2 vezes, e ambos os jogos terminaram empatados. Foi somente no segundo clássico do século XXI que saiu o primeiro vencedor, e foi novamente o Flamengo, que derrotou o Fluminense por 2-0 em jogo do estadual. Se para alguns o clássico Fla-Flu é o maior do Rio de Janeiro, para outros o maior é Flamengo e Vasco, que recebe a alcunha de clássico dos milhões. Entre o final do século XX e o começo do século XXI, os rivais disputaram jogos memoráveis e recheados de gols, com o Vasco chegando a golear o Flamengo em 2 oportunidades pelo placar de 5-1. Entretanto, foi o Flamengo quem venceu o último clássico do século passado, e o placar foi de 4-0 em jogo do Campeonato Brasileiro. 4 meses depois, em jogo do estadual, o Flamengo novamente derrotou o Vasco por 1-0, se tornando o primeiro vencedor do Clássico dos Milhões no século XXI. Fluminense e Vasco fazem o Clássico dos Gigantes, que até final de Campeonato Brasileiro já decidiram. O Gigante da Colina venceu o último disputado no século XX pelo placar de 4-3 de virada, e o jogo no Maracanã foi válido pela Copa João Havelange. Em 11 de fevereiro de 2001, em jogo do Campeonato Carioca, o Vasco derrotou o Fluminense por 2-0, se tornando o primeiro vencedor do clássico no novo milênio. O clássico Bavi é protagonizado pelas equipes do Bahia e do Vitória, e são incontáveis as goleadas históricas que aconteceram no duelo no século XXI, com a maioria absoluta sendo a favor do Vitória. Porém, foi o Bahia quem venceu tanto o último clássico do século XX quanto o primeiro do século XXI, e o placar de ambos, respectivamente, foi de 1-0 pela Copa João Havelange e 4-1 pela Copa do Nordeste. Corinthians e Palmeiras é considerado o maior clássico do estado de São Paulo, e o histórico duelo recebe o nome de Derby Paulista. O Timão foi quem levou a melhor no último clássico do século passado, e o placar foi de 1-0 pela Copa João Havelange. Em fevereiro de 2001, aconteceu o primeiro derby do novo milênio, e válido pelo Campeonato Paulista, o Corinthians foi quem saiu com a vitória por 2-1. Corinthians e Santos fazem o clássico alvinegro, e dentre os maiores do estado de São Paulo, foi nesse duelo onde aconteceram grandes goleadas no século XXI. O Santos foi quem venceu o último clássico do século passado, e válido pela Copa João Havelange, o placar foi de 3-0. No primeiro clássico do novo milênio, o Corinthians atropelou o Santos ao golear por 5-0, e disputado no Pacaembu, o jogo foi válido pelo Paulistão. Derby de Campinas é o clássico disputado entre Guarani e Ponte Preta, que há mais de 100 anos é realizado. O placar de 2-1 foi o do último disputado no século XX e o do primeiro no século XXI, e em ambos o Guarani foi quem saiu de campo com a vitória, com um sendo válido pelo Campeonato Brasileiro e o outro pelo Campeonato Paulista. Clássico da Saudade é o clássico que coloca frente a frente as equipes do Santos e do Palmeiras, dois rivais históricos que protagonizaram importantes finais de campeonatos recentemente. Foi o Palmeiras o último vencedor do clássico no século XX, e o placar de 3-2 foi válido pela Copa João Havelange. Já o primeiro vencedor no século XXI foi o Santos, que em jogo do Campeonato Paulista derrotou o Alviverde por 3-1. Corinthians e São Paulo fazem o clássico majestoso, que na história já se enfrentaram mais de 300 vezes, e a vantagem no confronto é do Timão. O último vencedor do século XX foi o São Paulo, que derrotou o Corinthians por 2-0 em jogo válido pelas semifinais do Paulistão de 2000. Em 2001, em jogo que também foi válido pelo Paulistão, o tricolor derrotou o Corinthians por 3-1 em jogo disputado em Presidente Prudente.
Choque Rei é como é conhecido o clássico entre São Paulo e Palmeiras, e em várias ocasiões, os clubes se enfrentaram em jogos mata-mata. O último Choque Rei do século XX aconteceu nas oitavas de final da Copa João Avelange, e o Palmeiras derrotou o rival em pleno Morumbi por 2-1. Pouco mais de 3 meses depois, aconteceu o primeiro clássico do novo milênio, e foi o São Paulo quem levou a melhor ao derrotar o Palmeiras por 3-0 em jogo do Campeonato Paulista. O clássico Sansão foi o último a decidir o Campeonato Paulista no século passado, e foi o São Paulo quem ficou com o título. Foi justamente no jogo de ida da final que aconteceu a última vitória de um clube no duelo, e foi o São Paulo quem levou a melhor ao derrotar o Santos por 1-0. No primeiro clássico do novo milênio, o tricolor também saiu de campo com a vitória, e válido novamente pelo Campeonato Paulista, o placar final foi de 4-2. Santa Cruz e Náutico fazem o clássico das emoções, que na história já se enfrentaram em 3 diferentes divisões do Campeonato Brasileiro, além de em outras competições regionais. O último vencedor no século XX foi o Santa Cruz, e em jogo válido pelo Campeonato Pernambucano, o placar final foi de 1-0. No novo milênio, o primeiro clássico foi disputado no dia 19 de fevereiro, e válido pelo estadual foi o Santa Cruz quem também venceu por 2-1. Clássico das multidões é como é conhecido o confronto entre Santa Cruz e Sport, considerado o maior clássico de Pernambuco e um dos maiores do Nordeste. O último duelo no século XX foi válido pela Copa João Avelange, e disputado no Arruda foi o Sport quem levou a melhor ao vencer por 3-0. Já o primeiro do século XXI foi vencido pelo Santa Cruz, e válido pela Copa do Nordeste, o placar terminou em 1-0. Náutico e Sport fazem o denominado Clássico dos Clássicos, que disputado desde o ano de 1909 é o mais velho de toda a região Nordeste. O último vencedor no século XX foi o Leão, que em jogo válido pelo estadual meteu 4-0 no Timbu. No século XXI, o primeiro vencedor do duelo foi o Náutico, que derrotou o Sport em plena Ilha do Retiro por 2-1 em jogo da Copa do Nordeste. Avaí e Figueirense fazem o maior clássico do estado de Santa Catarina, que disputado desde 1924 está muito próximo de completar 100 anos de história. O último vencedor no século XX foi o Avaí, que em jogo do Campeonato Catarinense derrotou o Figueirense por 2-1. No primeiro clássico do século XXI deu Figueira, e também válido pelo estadual, o placar terminou em 3-1. Bom galera, foram 27 clássicos do futebol brasileiro mencionados no vídeo, e sei que alguns acabaram ficando de fora, mas garanto que não é nada fácil encontrar as fichas e informações desses jogos. Espero que tenham gostado e não esqueça de curtir e de comentar o vídeo.